Muito bem, meus caros, sejam bem-vindos para o nosso segundo dia do Tríduo Natalino. Isso mesmo, você sabe que aqui no meu canal eu falo sobre bom senso, falo sobre psicologia, falo sobre relacionamentos, falo sobre várias coisas, mas eu resolvi agora, nesse Natal de 2024, fazer um Tríduo Natalino. Ontem, segunda-feira, dia 23, eu falei sobre a solidão de Maria. Hoje eu falo sobre o silêncio de José. E amanhã eu vou falar sobre o nascimento de Jesus Cristo. Então, essas três pessoas, esse núcleo deste nascimento, desse fenômeno, desse acontecimento miraculoso em que Deus vem à Terra, se faz homem, é o que nós vamos conversar nesse tríduo natalino, tá? Como vocês podem perceber, eu mudei o cenário porque, enfim, eu não estou mais no interior, eu estou, na verdade, aqui na capital dessa vez. Eu estou aqui na casa da minha mãe em Curitiba, minha terrinha, porque eu sou curitibano. E então eu estou gravando daqui. O que é bom também porque já muda um pouco os ares e a gente também consegue pensar e enxergar as coisas de outra maneira. Tá bom? Mas para começar então o vídeo de hoje, o silêncio de José, eu vou ler um pedaço do Evangelho. Jota, como assim um psicólogo lendo Evangelho? Como assim? Você quer converter a gente? Não, 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 meus caros. Pode ficar tranquilo. Tá? Eu quero que vocês se convertam, mas eu aqui não vou aqui ficar fazendo proselitismo ou fazendo aqui, tentando te convencer de alguma coisa. Eu só estou fazendo aquilo que eu já fiz em alguns vídeos aqui no meu canal, que é a psicologia do evangelho. Eu vou tentar analisar o aspecto psicológico dessas figuras do evangelho, dessas cenas do evangelho. Então já tem 3 vídeos aqui, 4, né, com a solidão de Maria, e hoje eu vou falar de novo. Então eu vou ler o evangelho e vou tentar analisá-lo. Então, se você é católico, nossa, super praticante, eu acho que eu vou poder te ajudar. Se você é um cara meio boca, um cristão, evangélico, então evangélico praticante, serve, um meia boca aí, também vai funcionar. Ou se você só acha interessante, tá assistindo esse vídeo, que você acha interessante a narrativa bíblica, ok. Se você é um ateu, também, enfim, escute como se fosse uma história. Escute como uma literatura. Escute como uma mitologia. Tá? Existe a mitologia grega e existe a mitologia judaico-cristã, que é qual? É tudo isso aqui. Né? É a Bíblia, é a mitologia judaico-cristã. Você pode acreditar ou não. E existe a mitologia moderna, que é quem? Darwin. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora, porque isso é assunto para outro dia, quem sabe. Ou não, né? Porque eu não quero entrar nessas tretas. Mas enfim, escute como você desejar. A minha ideia aqui principal é trazer os aspectos psicológicos da narrativa bíblica e tentar analisar com vocês coisas que muitas vezes a gente acaba deixando passar, tá bom? Principalmente porque essa história eu acho maravilhosa, a história, assim, muito simbólica. E a gente vai ver hoje aqui, eu estou muito empolgado para falar de São José. Até vim de verde aqui para honrar o homem. Vamos lá, eu vou ler então aqui o Evangelho de Mateus. Eu estou sem minha Bíblia aqui, então vai aparecer o trecho que eu estou lendo para vocês, vai aparecer aí na tela de vocês. Então, Mateus 18 a 25. Primeiro capítulo, 18 a 25. Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas, no que lhe veio este pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor lhe tinha mandado e acolheu sua esposa. E, sem que antes tivessem mantido relações conjugais, ela deu à luz o filho e lhe pôs o nome de Jesus. Então, meus caros, o que a gente tem aqui nesse evangelho é um pouco essa visão mais josefina, né, dessa tensão que aconteceu entre eles, né? Ou seja, São José, Maria fala, né, a São José, né, acho que deve ter sido isso, obviamente, Maria ter conversado com ele. E então, fala ali, José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Então veja, São José é o santo do silêncio. E aqui já começa uma coisa.
Para você ser justo, você não precisa ter alardes. Não precisa gritar. Você não precisa, entende? Não precisa ser escandaloso. Então São José, já no começo, até mesmo quando ele queria dispensar Nossa Senhora, porque obviamente se sentiu traído, se sentiu mal, né, quando pensou em fazer isso, obviamente neste momento ele não pensou em fazer de forma pública, em que até Nossa Senhora poderia, né, sofrer até mesmo danos, né, apedrejamento, esse tipo de coisa. Não, ele resolve fazer silenciosamente. Então é isso. Ele tem uma ideia, ele tinha execução, mas isso seria no segredo. E o que a gente vai perceber em São José é que muito dessas coisas é essa. Ele é o santo do silêncio. Eu já vou falar sobre isso. E então aparece um anjo do Senhor em sonho. Gente, veja a diferença. Para Nossa Senhora, obviamente que a missão dela é gigantesca. O anjo se revela mesmo de fato. Para São José, o anjo aparece em sonho. O anjo aparece em sonho. Não tenha medo. E o que acontece? Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa. E aí a questão, né, que eu já vi muita gente falando é: qual é o tamanho do desenvolvimento interior? Qual é o tamanho da percepção? Qual é o tamanho da inteligência? Qual é o tamanho da fé de um homem para receber uma mensagem em sonho e acreditar naquilo no dia seguinte? É claro que eu imagino que o sonho que o José teve foi bem explícito. Mas ao mesmo tempo, José poderia negar, que foi um sonho. E ainda assim ele honrou. Ele acordou e fez. Acordou e fez. Então a segunda coisa que eu quero chamar a atenção do São José aqui, vamos tirar a ideia de que é um sonho, de que é algo que ele teve de ideia, né, que foi o anjo que anunciou a vinda do Cristo. Mas vamos pensar em sonho mesmo, de fato. Sonho. Tá? Não necessariamente o sonho que você está dormindo, um sonho, um desejo que você tem. O que acontece com São José? Ele acordou, está escrito aqui, ó, acordou e fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado. Quantas vezes nós não sonhamos com algumas coisas e nós não acordamos e fazemos como nós mesmos tínhamos sonhado? Quantas vezes nós não temos um desejo, temos um insight, como eu falei para vocês ontem, Nossa Senhora, a gente tem uma abertura, a gente compreende alguma coisa, a gente é chamado a alguma coisa e nós não realizamos. Ou porque nós nos sentimos sozinhos, como foi o caso de ontem, ou porque a gente não tem coragem. A gente não se compromete. Eu gravei um vídeo aqui falando a pior postura que o homem pode ter é não se comprometer. E eu falei que os homens hoje em dia eles não se comprometem com nada além deles. Eles se comprometem com a vida dele, com o shape dele, com o carro dele, com a conta bancária dele, com o prazer dele. Mas ele não se compromete com aquilo que é fora. E veja, São José tem um sonho explícito de que ele tinha que se comprometer com algo gigantesco e externo a ele. Então, nesse sentido é que eu penso. Qual é o teu sonho? Qual é o teu compromisso? Qual é o teu sonho? Qual é o teu compromisso? São José teve um sonho e ele estava diante de uma realidade absurda, obviamente. Extraordinária. Mas ainda assim, Deus contou com a anuência de um homem. Você vê? Deus contou que São José fosse receber um sonho e, depois desse sonho, ele fosse fazer aquilo que precisava ser feito. O mais rápido possível, obviamente. Então, assim, podemos dizer, até mesmo, tá usando agora um termos um pouco mais espirituais, que Deus também espera a mesma coisa de você, espera a mesma coisa de mim. Claro que nós não somos São José, claro que nós não somos Marias, né? Pegaram e falaram, tô esperando meu José. Mentira, tu não é uma Maria, então pode parar com esse negócio aí. Mas a questão é essa. Ou então, se você não é religioso, o quanto a realidade, o quanto a vida, como diria o Vitor Franco, o quanto a vida espera que você tome uma atitude como São José e você não toma. Porra, preciso emagrecer. Acorde e faz. Entende? Esse é o princípio psicológico josefino por excelência. Acorde e faz. Acorde e realiza. E no momento que realiza, vai até as últimas consequências. Acorde e faz. Porque tem um monte de coisa que a gente pensa que não tem como dar errado. Buscar saúde não tem como dar errado. Ler mais livro não tem como dar errado. Ser uma pessoa melhor não tem como dar errado. Entende? É um win-win. Ah, você é uma pessoa com mais paciência. Quando que isso vai ser ruim?
E por que a gente não faz? Tem vídeos que eu já gravei aqui que eu falo essa pergunta, né? Por que não fazemos o bem que queremos? Por que não fazemos o bem que queremos? Então, quando eu olho São José, tem essas duas questões. Quando é contrariado, ainda assim, ele é o mais justo possível. Ele não sai querendo estardalhaço. Quando, então, ele percebe que seria uma injustiça declinar Nossa Senhora, ele recebe um sonho, ele acorda e realiza. E a terceira coisa que eu quero falar para vocês, que é algo que eu penso faz muito tempo, que eu fico meditando sobre o silêncio de São José. Eu sou devoto de São José. Né? Então faz tempo que eu penso em São José, rezo, né, com o devocionário de São José lá da Biblioteca Católica, faz tempo que eu tô lá, né, momento de dificuldade, eu rezo aquela oração pelas causas impossíveis, oração de São José pelos homens, oração de São José pela família, todo dia eu tento rezar a oração de São José pelo trabalho, que é uma oração que eu acho belíssima. Mas enfim, e eu fico pensando, por que São José era silencioso? Por que o silêncio? Por que ele não fala nada? Por que não aparece uma palavra de São José? E a igreja inteira diz, ide a Joseph. Ide a São José. Ide a São José. Por que isso? Ele é o homem do silêncio. Então, esses dias eu tive uma ideia, eu tive um insight, talvez tenha sido uma iluminação, eu quero dividir com vocês aqui. Então eu fiquei pensando, por que São José é o santo do silêncio? E a impressão que eu tive foi a seguinte, diante do milagre da vida, diante da sua realidade, diante da verdade da sua vida, você tem duas opções. A primeira é você achar que aquilo é uma injustiça, que aquilo é menos do que você merece, ou é muito mais do que você pode conseguir, é você fazer um estardalhaço, um barulho, uma revolta. É você agitar-se dentro de você, é você se revoltar, é falar, tudo mais. E a segunda opção é o quê? É você ficar em silêncio, baixar a tua cabeça, carpir o lote da vida. É agir, é ser honrado. E se é algo demais você olhar e falar, se a vida está me dando esse tamanho de pepina, porque talvez eu dê conta. Ou se Deus está me dando. Ou se a vida não está me dando o que eu mereço, o que eu acho que eu mereço, eu vou continuar trabalhando com a minha cabeça baixa, na minha realidade, no meu cotidiano, eu vou continuar trabalhando. Até que em algum momento eu consiga ter algum consolo. Com esse pouco retorno, eu consigo ter mais retorno. Então, para mim, São José é o santo do silêncio, porque diante do milagre da vida, todo homem é chamado a ficar em silêncio e fazer o seu papel. É por isso que eu venho falando aqui nos vídeos, e tem um monte de homem que fica revoltado, sobre o homem é chamado ao sacrifício. Por quê? Porque eu tenho dentro de mim, eu tenho o modelo de São José. Olha para São José, meu Deus do céu. Olha se esse homem não se botou, se sacrificou por um dever. E veja, e note, se nós fôssemos pensar na questão custo-benefício, eu já falei isso sobre naquele vídeo lá, os feministas e red pills estão certos. Se eu for ver a vida como custo-benefício, compromisso e obrigação, São José, ele estava também no direito dele de declinar Maria. Como homem, ele estava nesse direito. Ele podia declinar Maria. Tanto que ele pensou isso, mas ele ia fazer isso de forma muito justa, muito silenciosa, né, muito nobre, mas ele ia declinar Maria e ninguém poderia acusá-lo. Então veja, na questão compromisso-obrigação, nessa clave custo-benefício, São José tinha todo o direito. Mas o que acontece? São José percebe que aquilo ali não está pedindo dele só um compromisso-obrigação. Aquilo pede dele o quê? O que aquilo pede dele? Dever e sacrifício. Quando o anjo vem e conversa com São José, ele percebe que aquilo é um dever. E diante do dever, o que a gente faz? A gente acorda e a gente faz. A gente acorda e a gente realiza. A gente acorda e vai para a luta, vai para a guerra. Diante de um dever, eu me sacrifico. Então sim, quando eu falo tudo isso, eu tenho certeza que se você, homem, deve estar achando que, pô, o cara só fala besteira. Bem, fico agradecido que você tenha um segundo vídeo que você acha que eu estou falando besteira, você veio assistir. Você é mulher, fala, mas os homens, nenhum homem é assim. Calma, minha senhora, eu estou falando de São José. Também tem isso, a gente tem que começar a olhar um pouco além da nossa experiência pessoal. Eu sei que muitas de vocês
pode ter sofrido com homens que não chegaram nem perto de São José, mas não chegaram nem a 0,5% de São José, entendeu? Nunca se sacrificaram. Ah, isso é utópico. Eu não estou falando que isso é utópico. Eu estou falando que isso é um ideal. E se a gente não coloca um ideal lá em cima, a gente vai rebaixar o homem ao que ele é. E como diz Victor Frankl, se você bota uma régua abaixo, o homem faz menos ainda. Então a gente bota um ideal lá em cima para ver se o homem consegue alcançar. Aí pelo menos ele olha para o alto, pelo menos ele tenta ser mais aquilo que ele é. Então nesse sentido, nós homens somos chamados a falar menos e fazer mais. Fala menos e faz mais. Faça. O nosso fruto, o fruto da nossa vida está nas nossas obras. Eu já falo aqui faz muito tempo, o homem é chamado a construir. O homem é chamado a dar o melhor de si. E quando a gente olha o modelo de São José, seja você devoto, acredito que ele seja um santo na Igreja Católica, ou como um personagem literário, o exemplo de São José é isso. O cara que fez isso. Depois vai para o Egito com Nossa Senhora de Jesus e volta. Encontra só uma estrebaria para ele poder nascer, eu vou falar sobre isso amanhã, só uma estrebaria, coisa e tal, mas São José em nenhum momento deixa de fazer aquilo que precisa ser feito. Então nós somos chamados a isso, menos falatório e mais ação. Fala menos e faz mais, fala menos e faz mais. Porque aí também tem uma coisa, para um homem como São José conseguir em um sonho entender a voz de Deus, interiormente ele tinha pouco ruído. Interiormente tinha muito silêncio. Interiormente, com certeza, ele estava mais integrado. Tem minha terapia do bom senso, que é o meu método que eu criei, né? Método terapêutico mesmo, né? Porque eu sou psicólogo há mais de 12 anos. E qual que é o objetivo terapêutico que eu coloco? São 4 objetivos. Responsabilidade, autoconfiança, esperança e integração. Integração é o último objetivo. Em uma vida íntegra. Uma vida inteira, sem partes, sem contradições. São José, para dormindo, escutar a voz de Deus, acordar e realizar, é porque interiormente, São José era muito íntegro. Ele não tinha dúvida de si, ele não tinha várias vozes, não é essa confusão que a gente é hoje em dia. Eu também estou aqui comparando. Imagine que eu estou muito longe de São José. Ou seja, interiormente não tinha ruído na vida de São José. E quantas vezes nós, homens, somos apelados a milhares de ruídos? Ruídos de financeiros, ruídos sensuais, ruídos de poder, ruídos de, sei lá, de distrações, né? De ficar se perdendo em piada de quinta série, em ficar se perdendo em meme. Eu aqui faço muito isso. Ficar se perdendo aí em besteira, arranjando briga com qualquer coisa, ficar se comparando com quem não precisa. A gente fica interiormente, é muito ruído. Eu tenho certeza, né, também fazendo essa comparação como eu fiz com Maria, hoje em dia eu tenho certeza que se São José hoje recebesse esse sonho, ele ia acordar e falar, pá, tô muito louco, cara. Isso inconscientemente, ele ia fazer toda uma análise, ele ia ficar, não sei, será que é, mas e se der errado? Ah, pô, minha mãe já tá grávida, quem diz? Ia ficar cheio dos nome-toque, entende? Ia ficar cheio dos negócios. E se ficasse com Nossa Senhora, esse José frouxo, que seria o José de hoje em dia, esse José moderno, o que ele ia fazer? Ele ia ficar super ressentido, entendeu? Ele ia ficar meio um Bentinho, assim, sabe? Do Dom Casmurro. Ah, ia ficar isso, ia ficar um Dom Casmurro duvidando o tempo inteiro e criando um ressentimento interno. São José não. Por ter um silêncio interior, ele consegue escutar aquilo e falar, é isso. É isso. E vai. Então, nesse sentido, veja, o anjo ainda fala, né? E tu porás o nome de Jesus. E no final fala, e sem que antes tivesse mantido relação sexual, ela deu a luz ao filho e ele pôs o nome de Jesus. Ele nomeou Jesus Cristo. Ah, cara, você entende que é isso? São José nomeou o verbo encarnado. São José nomeou Jesus Cristo. Por que São José nomeia Jesus Cristo, entendeu? Uma das poucas coisas que São José fala, e aqui, né, fala indiretamente, né? São José fala o nome de Cristo, ele nomeia, ou seja, nós temos que ser esses homens que fala pouco,
fala pouco e faz muito. E quando fala, a palavra tem poder, a palavra tem força, a palavra tem verdade, a palavra tem peso, entende? Sabe, um homem de palavra, a gente tem que resgatar aquilo. Se é retrógrado ou não, eu não me interesso. O que me interessa é a gente tem que voltar àquele homem de palavra, em que as coisas eram feitas pela palavra do homem. Eu estou dando a minha palavra, isso tinha um poder. São José é esse cara. São José é esse homem. Mas enfim, o que eu quero falar, principalmente você homem, mas você mulher também. Pense nisso, pense nesse silêncio. Essa solidão que eu falei ontem tem que ser acompanhada de silêncio. Você homem também, se você acordou e está fazendo, vai ter uma solidão que você vai passar. Parecido com o que eu falei ontem de Maria. Mas pensando nessas duas coisas, mas hoje principalmente homens, pensando sobre São José. Como tá? Como está esse teu silêncio? E quando eu falo diante do milagre da vida, né, São José era verbo encarnado, né, a mulher grávida do verbo encarnado. Mas nós é mulher grávida. Minha esposa está grávida, entrou no 8º mês agora. Logo em fevereiro eu nasço terceira. Eu sou chamado a olhar para aquilo, ficar em silêncio e fazer. Ficar em silêncio e fazer. Consigo? Não consigo, pô. Valei-me São José. Não consigo, né? Ainda briga, ainda dá discussão, fica meio irritado. Tem essas coisas no dia a dia. Mas nós somos chamados adiante do milagre da vida, na proporção que a minha vida consegue. E milagre é isso. Gravar um vídeo aqui diante de alguma coisa que acontece, de várias pessoas começarem a assistir, né? Teve um vídeo meu que já está chegando a quase 50 mil visualizações, que para mim é bastante. Então eu tenho que olhar aquilo e continuar fazendo, entende? Continuar fazendo, continuar trabalhando, não desistir, continuar trazendo qualidade, não baixar a qualidade, não apelar, vir aqui nos vídeos e continuar fazendo. Quando um paciente chega para mim e abre o coração dele, eu tenho que olhar aquilo como São José olha para um milagre, entende? E falar, eu vou te atender. Pô, que miraculoso, alguém que está passando por dificuldade, querendo melhorar e abrindo e confiando em outra pessoa. Essa outra pessoa sou eu tenho que ver esse milagre da confiança humana no mundo que todo mundo é desconfiado e eu tenho que honrar isso com o quê? Com o meu silêncio e com o meu trabalho. Silêncio aqui no caso de não agitação, né? Claro que eu tenho que conversar com o meu paciente, mas o silêncio, eu tenho que honrar isso, honrar a vida, entende? Fazer a vida valer a pena. Se eu fui escolhido para isso, porque São José tem isso. Maria nasceu, né, segundo a Igreja Católica, nasceu imaculada Virgem Maria, ela nasceu sem pecado. Jesus é o verbo encarnado, São José não. São José é um homem. Ele é chamado a participar da realidade, ele é chamado a participar de algo grandioso. E quantas vezes nós não somos chamados a participar de algo pequeno e a gente não honra? Ah, mas se eu fosse chamado, sabe aquela coisa assim? Ah, se eu tivesse 50 milhões de seguidores no Instagram, aí eu me esforçava. Se eu tivesse, se eu ganhasse dinheiro para fazer isso, aí eu seria melhor. Não. São José é chamado a algo grandioso e ele honra aquilo maravilhosamente. Deus chama a gente a algo pequeno, a gente não honra. Entende? Se eu sou fiel no pouco, Deus me confiará mais. Se eu sou fiel no pouco, talvez aí a realidade vai me confiar mais, Deus vai me confiar mais. Só que eu não sou fiel no pouco. Entende? Então, diante do milagre da tua própria vida, entende? Diante deste milagre, pelo amor de Deus, seja como São José. No silêncio de São José. Baixa a cabeça, carpe o lote. Enfim, acho que é isso. Tá bom. Senão eu falo muito mais aqui de São José. Mas que bom, eu fiquei feliz de poder trazer isso que eu sempre, faz um bom tempo que eu venho pensando, sempre é exagero de sanguíneo. Faz um bom tempo que eu penso esse silêncio de São José, né? E é bom trazer isso daqui. Então, o exercício que eu deixo aqui para vocês, principalmente para quem está no grupo do projeto Minha Vida com Bom Senso, tá? Não falei até aqui, porque, enfim, esses vídeos, eles são mais reflexivos do que necessariamente de conteúdo, de Instagram, coisa e tal, mas eu vou lançar agora em janeiro o meu projeto Minha Vida com Bom Senso. É um projeto terapêutico, em que eu vou ficar 5 meses com você, fazendo exercícios e fazendo reflexões, para você se desenvolver por meio de intervenções, a gente junto durante esses 5 meses e realmente tendo bom senso. Então não é um masterclass nem um curso, é um projeto, tá? Em que eu só espero que você traga caderno, caneta e disposição, que a gente vai trabalhar de fato, tá? É quase como se fosse uma terapia acompanhada, um projeto terapêutico acompanhado por mim, tá bom? E aqui embaixo tem um grupo, Projeto Minha Vida com Bom Senso, né? Então eu estou pedindo para eles fazerem exercício. Todos os meus vídeos eu mando exercício e lá eu vou lá cobrar. O que vocês estão fazendo? Como é que tá?
Volte e meia a gente abre o grupo para conversar, enfim. Mas a questão aqui principal, se você quiser, entra ali no grupo, tá? E aqui é o exercício para você do projeto, que tá lá no grupo do WhatsApp. Depois a gente vai conversar um pouco mais. Como é que tá esse teu silêncio? Diante do milagre da vida, como é que tá teu silêncio? Diante também de um sonho que eu falei lá no começo. Um sonho, um desejo, como é que tá esse teu silêncio? Como é que tá a situação? A terapia do bom senso, que é onde eu vou basear, né, o projeto Minha Vida com Bom Senso vai se basear na terapia do bom senso. Tem 4 partes. Reconhece, mapeia, imagina e age. Quando o anjo aparece para São José, ele reconhece. Sim, Nossa Senhora é isso. Ele mapeia. O anjo ajuda ele a mapear. Ele será a luz das nações, coisa e tal, bababá. Ele imagina. O anjo fala para ele: ó, ele vai dar luz e você vai dar um nome. E o que acontece com São José? Ele age. Reconhece, mapeia, imagina e age. É isso que eu quero fazer com você. Reconhecer, mapear, imaginar e agir. E agora, como é que tá esse teu silêncio? Reconhece para mim, como é que tá? Mapeia, por que você não está conseguindo ter esse silêncio? Certo? Por que você não está conseguindo? Imagina, diante das coisas que a vida te ofereceu, imagina como que você pode agir e age. É isso que São José faz. Ação, ele vai para ação. O que você está esperando para agir? Está esperando, não chega a lugar nenhum. Hein? Enfim, pensa nisso. Como está esse seu silêncio e a sua execução diante do milagre da vida? E o que é que você tem que reconhecer, mapear, imaginar e agir? Escreve aí no caderninho, tá? Lá no grupo a gente conversa mais. E para vocês que estão aqui só no YouTube, tá? E amanhã, depois de ontem eu falei sobre a solidão de Maria, hoje eu falei sobre o silêncio de José, amanhã eu vou falar sobre o nascimento de Jesus Cristo, tá bom? Que é o grande dia 25. Enfim, né? Espero que seja uma ótima ceia de Natal para vocês. Feliz Natal, meus caros, que Nossa Senhora, São José e Jesus esteja com você nessa noite, com a sua família, e que vocês consigam vivenciar essa solidão acompanhada de Deus, esse silêncio também acompanhado de uma ação, e também a esperança que Cristo vem e acaba trazendo nos nossos corações. Bom, Feliz Natal, uma santa noite. É isso, amanhã a gente se encontra para falar sobre o nascimento de Cristo. Até!